Nós temos o poder de pegar o projeto que Deus escreveu para nós, amassarmos e jogarmos no lixo. Descartar o projeto que Deus escreveu para nós. Eu me lembro de Saul. A história diz que o povo de Israel queria um rei. Até então, Deus é quem direcionava, era quem cuidava, era quem dirigia, era quem governava o povo de Israel. Mas os israelitas, vendo as nações ao lado, disseram: nós também queremos um rei, também queremos viver a pompa da monarquia, queremos ser um homem reinando sobre nós. Deus conversa com Samuel, profeta da época, e diz o seguinte: poxa, Samuel, não era bem esse o propósito que eu tinha para com Israel. O propósito era que o sacerdote governasse, era que os profetas governassem, fossem instrumentos do Senhor para governar Israel. Esse era o meu propósito, ó Samuel. Mas como o povo está pedindo, eu escolhi já alguém. Eu escolhi um homem. E a história vai dizer que Deus escolhe Saul, por intermédio do profeta Samuel. Samuel vai lá, unge Saul, e a história diz o seguinte, que Deus dá ferramentas para que ele pudesse exercer o propósito de Deus como rei de Israel. Deus simplesmente não escreveu e disse: se vire aí, o projeto é esse, seja rei de Israel. Não. Deus disse: você então vai ser rei e eu vou te dar ferramentas. A história diz lá em 1 Samuel capítulo 9 que o Espírito Santo se apossa de Saul. A história também diz que Deus muda o coração de Saul. E a história também diz que Saul recebe o Espírito, o dom de profecia. Então veja bem, o Espírito Santo se apossa dele, o coração é transformado e ele se torna um profeta. Que ótimas ferramentas para ser um rei, não é verdade? Mas lá em 1 Samuel capítulo 13, diz a história que Saul, preocupado com a sua popularidade, com a sua reputação, ele faz algo que não deveria fazer. Porque a função de oferecer o sacrifício a Deus não era do rei, era do sacerdote, era de Samuel. E como o povo estava se dispersando e Samuel ainda não havia chegado, essa história está lá em 1 Samuel capítulo 13, Saul, preocupado com a sua reputação, o que vão dizer o povo? Eu preciso do apoio popular. Ele então faz algo que não deveria fazer. Essa regra foi estipulada pelo próprio Deus. Olha, é o sacerdote que oferece o sacrifício, não é o rei. O que acontece? Saul então toma as vezes do sacerdote. E quando chega o sacerdote Samuel, ele diz o seguinte: Saul, o que você fez, rapaz? Hoje Deus ia confirmar o teu reinado sobre Israel. Hoje Deus iria confirmar a tua descendência no trono de Israel. O que é que você fez, Saul? Deus então rejeitou Saul. Sabe o que ele fez com essa atitude? Ele pegou o projeto, ele pegou a história que Deus havia escrito para ele e jogou no lixo. Por que eu estou falando de propósito, de história, de projeto que Deus escreveu? Salmo 139 diz que Deus escreveu uma linda história para nós. Antes mesmo de nós nascermos, Deus já tem um projeto para mim e para você. Jeremias capítulo 29 diz que os planos de Deus são de bem, são coisas boas, são planos de nos fazer prosperar. Então Deus tem um projeto. Saul, ele amassou o projeto, ele rascou e jogou no lixo. Que coisa triste, não é? Nós temos o poder de fazer isso com a história que Deus escreveu para nós. Eu me lembro de um outro homem, por nome de Sansão.
A história diz que Deus também tinha um lindo projeto para Sansão. E o projeto era o seguinte, o propósito era este: Sansão, você vai ser juiz sobre Israel. Você vai ser libertador do povo de Israel. Você vai libertar o povo de Israel dos filisteus. O teu nome será poderoso na terra, Sansão. Mas tem um detalhe, você será um nazireu. E o que significa nazireu? Significa alguém que é separado. E por ser separado, tinha algumas condições, algumas regras, alguns comportamentos. Como, por exemplo, o nazireu, o separado, ele não podia beber bebida alcoólica, vinho, por exemplo. Ele não podia tocar em cadáver. E ele também não podia cortar os cabelos. Entre outras regras, eu separei 3 aqui. Sabe o que aconteceu? Ele começou a fazer o seguinte: a primeira regra de não tomar vinho, de não beber bebida alcoólica, qual a atitude que ele começa a ter? Ao invés de beber vinho, ele então passa em um trajeto que ele poderia passar por outro, ele passa embaixo dos parreirais de uvas. Ô Sansão, mas você não pode tomar vinho? Não, que isso, eu não estou tomando vinho. Eu estou passando só por debaixo dos parreirais das uvas. Sabe o que significa? Não tem problema. Ele começa então a flertar com o pecado. No início da história, ele começa a flertar com o pecado. Segunda situação, a história diz que ele era um homem muito forte, o Espírito Santo o dotou de força, e um dia ele mata um leão. E passado alguns dias, as abelhas fizeram uma casa, fizeram mel na carcaça do leão. E diz a história que ele come daquele mel. Ô Sansão, mas você não pode tocar em cadáver. Não, mas é o mel. Não, mas veio do cadáver. Parece ser bom, mas é do cadáver. Você não pode tocar em cadáver. Olha alguém que mais uma vez vai flertando com o pecado. E todo homem que flerta com o pecado lhe apresenta uma Dalila. Eu quero repetir. Todo homem que flerta com o pecado lhe apresenta uma Dalila. E qual era a terceira regra? Não corte o cabelo, porque se você cortar o cabelo, você perde a sua força, você perde a sua unção, o seu propósito, o seu projeto vai de água abaixo. Sabe o que aconteceu? Dalila corta os cabelos de Sansão. E qual era o lindo projeto que Deus tinha para Sansão? Sansão, você vai ser juiz por toda a vida em Israel. Você, velhinho, vai estar lá numa mesa bonita, julgando Israel. O seu nome vai ser poderoso, você vai ser o libertador de Israel. Você vai ter uma linda família, você vai ter filhos. Esse era o lindo projeto de Deus para com Sansão. Mas o que aconteceu? Ele começou a flertar com o pecado. E no final das contas, os filisteus, os inimigos do povo de Israel, furou os olhos de Sansão. Sim, ele ficou cego. E levaram Sansão para uma festa, e nessa festa o intuito era apresentar Sansão para os filisteus. Olha aqui o inimigo nosso, olha aqui ele como um bobo da corte, ele empurrando um moinho feito um animal, e todos os filisteus zombando do Sansão. Esse não era o projeto de Deus. O propósito era que ele terminasse a sua carreira velhinho, como um grande homem. No final das contas, o propósito de Deus até se cumpre. Ele acaba libertando o povo de Israel dos filisteus. Mas o preço que ele paga é muito caro. Então eu aprendo com isso que nós também temos o poder de modificar o projeto de Deus para as nossas vidas. Saul, ele rasga fora o projeto e Deus o rejeita. Agora, Sansão, ele modifica o projeto de Deus. Temos o poder de jogar fora ou temos o poder de modificar?
de retardar. Aquilo que era para acontecer em um ano, de repente está há 10 anos e não acontece. Por quê? Porque de repente estamos tendo práticas que estão distanciando do projeto primordial, original de Deus. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: o que você tem feito com o projeto de Deus na sua vida? O que você tem feito com o propósito de Deus na sua vida? Se você olhar para Jesus, ele cumpriu integralmente o propósito dele. Ele nasceu para uma finalidade e ele morreu cumprindo a sua finalidade. Mas talvez você diga: mas ele era Jesus, ele era Deus. Eu sou homem, eu vou pecar. Sim, você vai pecar. Mas o fato de você saber que vai pecar, isso não pode ser uma desculpa para pecar. Apesar de você saber que vai pecar, ainda assim você tem que ter um desejo enorme de não pecar, de não entristecer o Espírito Santo que está em você, de não jogar fora o projeto, de não amassar e jogar fora no lixo o projeto que Deus tem na sua vida. E também de não atrasar esse projeto, esse propósito de Deus na sua vida. Eu quero convidar você agora a repensar sobre o seu propósito de vida. Você nasceu para quê? Qual é o projeto que Deus tem na sua vida? A pergunta que eu faço é: você está vivenciando os projetos e propósitos de Deus na sua vida? Se você ainda não está, ainda dá tempo de puxar o projeto da gaveta e dizer para Deus: em nome de Jesus, eu vou viver integralmente o propósito dele na minha vida. Que seja assim você, em nome de Jesus.